Graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos aqueles que estão nos ouvindo pelo canal Para Falar da Verdade. Pedir que você que não é inscrito, que você venha se inscrever. Ative também o sininho para que você possa receber aí as mensagens que a gente vai postando, você já vai receber o aviso aí de primeira mão, tá certo? Deixa o like também, você que gostou. Aos ouvintes da igreja não, né, da web rádio Eu Adoro FM, quero mandar aqui um abraço e a paz do Senhor também em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estamos hoje fazendo aqui, celebrando a ceia do Senhor, a Santa Ceia, que também é conhecida como Santa Ceia, né? E é um momento glorioso para nós, é um momento maravilhoso. Quero ler aqui a passagem que fala sobre exatamente esse assunto. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu vou orar um pouco mais para que Deus nos abençoe na meditação dessa palavra. E gostaria que vocês orassem comigo também. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor me dá o privilégio de ser o portador da tua palavra. Aleluia. Passarão céus e terra, mas a tua palavra, Senhor Jesus, não passará. Que o Senhor seja glorificado, Senhor. Dá-me ousadia, intrepidez, sabedoria. Senhor, fale com todos, fale com a igreja, aquilo que a igreja precisa ouvir, Pai. Nos ensine, Senhor, nos conforte, nos console, Senhor, e nos levante sempre na força do teu poder, no poder da tua palavra, Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O discípulo é aquele que anda nas pegadas do Mestre. Então, aqui nós vemos um discípulo de Cristo, que foi o apóstolo Paulo. E também nós sabemos que tem vários outros discípulos que surgiram a partir dos apóstolos. E nós cremos na doutrina dos apóstolos, ou seja, os 11 mais 1. Então, tinham 12 apóstolos. Um foi Judas, que traiu o Senhor Jesus, e aí ficaram 11. O apóstolo Pedro, juntamente com os amados irmãos da igreja inicial, da igreja primitiva, falaram para Deus, nós vamos tirar as sortes aqui, que eles estavam muito acostumados ainda com essa metodologia de tirar a sorte. Na época, inclusive, nós vemos na época dos sacerdotes, sumos sacerdotes, época de Davi, eles pegavam o Urim e o Tumim, que era um objeto que eles apresentavam diante de Deus, e ali tiravam as sortes para saber de Deus, qual era a vontade de Deus, quem que Deus estaria escolhendo. O apóstolo Pedro ele fez isso. Ele chega para os irmãos e fala, irmãos, o Judas, ele se desviou, vou parafrasear aqui e resumir, para ser bem rápido. O Judas, ele se desviou, enganou o Senhor Jesus, traiu o Senhor Jesus, e ele recebeu a condenação. Ele se matou, né? Se suicidou, e agora nós precisamos de mais um apóstolo para completar o ministério dos apóstolos, que Jesus ele deixou estabelecido que seriam 12 pessoas, 12 apóstolos, né? 12 escolhidos. E aí o apóstolo Pedro, ele tira a sorte ali, entre Matias e um outro, e a sorte ela cai exatamente sobre Matias, que havia sido colocado ali conforme o resultado, né, daquela prática que o irmão Pedro e os apóstolos ali eles fazem, tá certo? Porém, é Deus que tem a última palavra, amém? Se for da vontade de Deus, prevalece. Se não for da vontade de Deus, não prevalece. Então, aí nós vemos que
infelizmente, depois dessa atitude de Pedro, e juntamente com os outros apóstolos, depois dessa atitude, nós vemos que, na verdade, Matias, ele simplesmente desaparece, né? Não se ouve mais falar aí desse homem. Isso está, irmão, só para deixar registrado, em Atos capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, compunham-se a assembleia de umas 120 pessoas e diz: irmãos, convinham que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Aí segue-se, é necessário, pois, o versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre vós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Só para deixar registrado, tá? Que isso aqui foi uma escolha de homens, né? Uma escolha da vontade de homens. E tanto que vem a comprovação que futuramente Deus escolhe o apóstolo Paulo. Amém? No caminho de Damasco, o próprio Senhor Jesus vem e se encontra com o apóstolo, no caso Saulo, e ali ele ouve a voz: Saulo, Saulo, porque me persegues, ok? Quem é, Senhor? Aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali o Senhor faz a escolha de Saulo, que futuramente se tornaria o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo aqui, já como testemunha de Jesus Cristo, ele fala: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quer dizer, Jesus orientou o apóstolo Paulo para que o apóstolo Paulo orientasse as igrejas, ok? Fosse passados os ensinamentos que Jesus passou para o povo. Isso precisava ser colocado como doutrina para a igreja do Senhor. E aí o apóstolo Paulo começa a ensinar a igreja como que deve se proceder diante da celebração da ceia do Senhor. Existem regras? Existem regras. Existem normas? Existem normas. Existe condição para a pessoa participar, ser uma participante da ceia do Senhor? Existe, tá? O versículo 24, o apóstolo Paulo, continua narrando. E tendo dado graças, ele narra como aconteceu, como que Jesus, fez, ok? Então, Jesus é o nosso modelo de vida, quem crê, diga amém. Amém. Jesus é o nosso exemplo para tudo, quem crê, diga amém. Amém. E é o exemplo para a igreja. A doutrina da igreja é a doutrina do Senhor Jesus, que é a doutrina dos apóstolos de Cristo, ok? E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então o pão que Jesus partiu ali não não significa literalmente o corpo de Cristo. Jesus não estava falando: isso aqui é literalmente o meu corpo. Não. Ele estava falando o seguinte: aqui está o símbolo do meu corpo. Tá? Esse símbolo que é o pão, aqui ó, eu estou apresentando para vocês, tá? Eu estou apresentando de forma simbólica, como que vocês vão lembrar do meu corpo, entenderam? Sim ou não? Entenderam? Que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, tá? É para lembrar. Então o objetivo inicial aqui que nós vemos da celebração da ceia é lembrar de Jesus. Você nunca viu Jesus, nós aqui nunca vimos Jesus, mas nós nos lembramos por quê? Porque as pessoas nos contaram. Então os apóstolos, os 12 apóstolos, eles passaram esse ensinamento de Jesus, pregou Jesus para as pessoas, testemunhou sobre Jesus para as pessoas, e foi aumentando o número de seguidores de Cristo, o número de discípulos de Cristo, até que chegou em mim e chegou em você. Tá? Então hoje nós somos discípulos de Cristo.
Não porque nós vimos o Senhor, mas nós estamos sempre trazendo a memória do que aconteceu lá no passado, porque alguém nos contou. Amém? Então nós estamos trazendo a memória. Você traz a memória do quê? Do nascimento de Cristo. Você traz a memória do quê? Do crescimento de Cristo, que com 30 anos ele começou o ministério dele. E com 33 anos ele foi crucificado, ele morreu pelos meus pecados e morreu pelos seus pecados, morreu pelos pecados de toda a humanidade. Ele veio para pagar a dívida que Adão e Eva haviam feito lá no Jardim do Éden, tendo desobedecido a Deus. Então Jesus pagou pela nossa dívida, tanto que a cédula da dívida que era contra nós, Jesus cravou-a na cruz. Então nós trazemos à memória esses acontecimentos. Então Jesus morreu por nós, derramou o sangue precioso dele para pagar pelos nossos pecados. Significa remissão. Alguém que foi remido, é aquela pessoa que teve a dívida paga, aquela pessoa que teve a culpa, tá? Colocada sobre Jesus, e Jesus pagou pela culpa daquela pessoa. Amém? Então a gente traz à memória isso. E trazer à memória significa se lembrar. Claro, por que não? Você tem que se lembrar. O momento da celebração da ceia do Senhor não é se lembrar, eu tenho que hoje é um dia especial, então eu tenho que botar a minha melhor roupa, tá certo? Não é assim? Não é assim que a gente faz? Eu vou em tal festa, vai de qualquer jeito? Não. Escolhe a melhor roupa, se não tiver, o que faz? Vai para a loja comprar, não é assim? É assim. A gente se esforça para se apresentar bem, porque a ocasião ela é oportuna, a ocasião ela manda isso, quem entendeu? Então o momento da celebração da ceia, principalmente, deveria ser assim, de nós capricharmos principalmente nos nossos trajes, porque nós estamos demonstrando hoje, é um dia especial, então eu vou me vestir de forma especial, não é assim? Ser humano não tem disso? Deus não olha para isso, Deus não olha, anjo não olha para isso, mas o ser humano olha, o ser humano precisa dessas coisas, que são as tradições que devem ser cultivadas e que devem ser mantidas na nossa vida. Tem tradições que são boas, não é verdade? Amém? Isso compõe a nossa vida, a nossa cultura, compõe. Isso nos faz bem também, né? Então nós temos que estar preparados, vir para a igreja, nos alegrarmos por isso. Não é porque é a celebração de uma ceia, de um momento religioso, não. É porque eu estou me lembrando, hoje é um dia especial. Por que especial? Porque eu estou me lembrando que o meu Jesus, ele veio e morreu por mim. Ele entregou o corpo dele, eu estou me lembrando. Então um dia, você está entendendo, sim ou não? O meu falar, o meu pensar, o meu vestir, o meu comportamento, está marcando o dia. Está marcando o dia. Esse é um dia especial. Quem faz o dia ser especial é Deus ou o ser humano? O ser humano. Porque para Deus não tem distinção de dias. Deu para entender? Eu faço o dia ser especial. Se eu determinar que é especial, então é. Se eu não determinar, então não é. Então eu faço o dia ser especial. Eu levo a sério isso. Se eu levar a sério o dia da celebração da ceia, então vai ser. Se eu não levar, não vai ser. Não é assim? Se eu relaxar, vai ser bagunça. Ninguém está nem aí. Não é assim? Agora, se eu lembro, se cada um lembra, esse dia se torna especial. Entenderam? Assim acontece. É só um parênteses, irmãos. É só um parênteses, que é muito necessário isso. A gente não pode abandonar os nossos costumes. Não pode relaxar de vez. O ser humano não tem que ter extremos, né? Ou radical demais para cima, radical demais para baixo. Não. Tem que encontrar um meio termo. Amém? Tem que encontrar o meio termo. Acho que agora voltou a funcionar. Tá bom? Então, é isso. Vamos trazer a memória. E para trazer memórias, gente, memórias, já fala tudo. São elementos. Tá? Você pode perceber, se você vai assistir um filme que fala da vida de Jesus, tá todo mundo lá de paletó e gravata? E a mulher com uma roupa da época, aqui, do 2021, por exemplo? Não. As pessoas estão com roupa de qual época? De quando aconteceu, não é assim? Para memória, gente, para ativar a memória. Quem entendeu? Memória. Isso faz parte da nossa vida, você tem que aceitar isso.
Não ache que mas você está implantando um costume agora, para a gente, através do costume, ser mais espiritual ou ter a salvação. Não é isso. É para memória. A ceia, ela existe para memória, para não esquecer. E olha só, você sabe o que significa ceia? Não é nada, elementos não são espirituais, gente. Eles estavam comendo mesmo, ceia é comer. Eles estavam se alimentando. Depois, no primeiro século da igreja, que inclui aqui a igreja de Coríntios, é que precisou-se espiritualizar. Por quê? Porque precisava-se voltar à questão do símbolo, da simbologia. Por que acontecia na igreja de Coríntios? O que estava acontecendo? Paulo chega e fala, você não tem casa para comer? Olha que ponto que chegou. Porque descambou assim de forma terrível. Eles não traziam mais a memória, eles não tinham mais a essência do significado da ceia do Senhor. Entendeu? E aí Paulo tem que estabelecer o quê? Limites. Espera aí, lembrem-se lá. Qual era o elemento que Jesus pegou para simbolizar o corpo dele? Qual é o elemento? O pão. Então o apóstolo Paulo está trazendo a memória para os irmãos em Coríntios o quê? Olha, é assim que Jesus fez, ele pegou o pão e partiu. Tá? Mas na verdade, se você for pegar na essência, Jesus ele não estava ali junto com os discípulos, simplesmente com pão com vinho. Eles estavam ali para comer. Ceia significa banquetear. Tá? Ceia significa se alimentar. Mas agora, nesse momento, estava reunido na igreja, não era o caso de se alimentar. Porque o povo estava com aquela ideia de ceia, celebração da ceia do Senhor, de banquete. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eles estavam trazendo aquele costume de comer, de banquetear, para a hora da ceia. E Paulo fala, não, peraí, gente. Aqui não é para ficar enchendo a barriga. Vocês não vieram aqui para se sustentar. Estou satisfeito. Não. Peraí, é só um pedaço do pão. Isso é só um símbolo. Quem entendeu? É só um pedaço, gente. E outra, aí ele falou, peraí, vamos ter ideia de corpo, tá? Por quê? Porque a ceia significa que nós estamos no corpo de Cristo, é o corpo que está em comunhão. Né? É a comunhão do corpo, gente. Então vamos fazer o seguinte, espera pelo teu irmão. Aí Paulo, em contrapartida, teve que dar educação, ensinar educação para o povo, né? Espera pelo teu irmão. Quando o que está dirigindo o momento, né? O ritual, quando ele falar, é agora, comei, todo mundo come. Entenderam? Sim ou não? 25, ele continua falando para os irmãos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes. Aí de novo, em memória de mim, memória. Então Jesus pega dois elementos, o vinho e o pão. Vocês que gostam de Masterchef e programas sobre culinária, né? Minha mulher que fala, as memórias estão o quê? Nos alimentos, não é assim? Que nós comemos, né? Memória o que fala? Memória afetiva, né? A pessoa vai lá, ela come vou falar um exemplo meu aqui, um quiabinho com frango. Ai, minha mãe fazia, não é assim, irmão? Minha mãe fazia, ai, como me lembrou. Aí a pessoa chega a chorar na hora, não é assim? Fala uma comida lá do Recife aí, fala aí. Fala! Fala aí, o que tem lá? Cuscuz? Cuscuz. Ei? Cuscuz. E é bom, isso é bom. Inhame, você que não está me ouvindo nessa questão, inhame com frango é bom demais. Então a pessoa vai lá, come aquela comida aí, ela até se emociona, porque ela lembra do que, gente? Eu lembro que mamãe botava para nós comer, não é assim? É assim ou não é, gente? E é gostoso, pessoal. Então, através do alimento, a gente tem as memórias afetivas.
E nós poderíamos dizer, eu poderia dizer para você o seguinte, que na hora que você vai celebrar a ceia, você tem que ter essa memória afetiva também, de que o seu Jesus se entregou por você.